O Vasco já vem há vários anos tendo um monte de jogadores péssimos, ruins, horrorosos, terríveis. E todos os adjetivos negativos que você pode pensar. E eu resolvi fazer diferente. Fazer um top 5 piores jogadores do Vasco. Então, bora. Vamos lá, para ser justo, não faz sentido eu pegar jogadores que viveram em outra época do clube. Mas eu resolvi pegar como recorte, primeiro, algo que esteja fresco na nossa memória e que faça sentido. O Vasco vem já há alguns anos numa draga. O primeiro rebaixamento do Vasco é de 2008, então eu resolvi fazer esse recorte de 2008 para cá, que é o pior momento da história do clube. Naturalmente, os piores jogadores vão ser aqueles que estão envolvidos nesses piores momentos. Então, esse é um ponto. E outra coisa para se considerar é o seguinte: quando a gente fala de pior contratação, não é necessariamente os piores jogadores, tá? A gente pode fazer uns vídeos de piores jogadores da história do Vasco, não tem problema. Mas quando a gente fala de piores contratações, às vezes não são jogadores que são ruins ou os piores jogadores. São jogadores que chegaram com uma expectativa e não cumpriram. Jogadores que chegaram para jogar, se lesionaram muito. N alternativas. Mas são jogadores que houve alguma expectativa na sua chegada e eles não cumpriram. Então, bora já começar para a lista. Em quinto lugar, a gente fala dele, do monstro da centroavância, belo, bonito, Pedro Raul. Cara, que jogador esquisito, né? Veio com status de artilheiro, fez uma campanha excelente pelo Goiás, veio pro Vasco em 2023 como a contratação da temporada e simplesmente não rendeu. O jogador perdia um monte de gols fáceis, não fazia os gols difíceis, e aquilo que era para ele fazer minimamente, que era bater um pênalti e fazer gol, ele não conseguia. O jogador não ficou muito tempo no Vasco, na mesma temporada já foi negociado e não conseguiu se firmar em nenhum outro clube. Foi pro Corinthians, bateu lá, não deu certo, depois foi pro Ceará, deu certo, voltou. Não se sabe do Pedro Raul. Até hoje ninguém sabe se ele é um bom centroavante ou um centroavante ruim, mas sem dúvida é o quinto lugar das piores contratações da história do Vasco. Em quarto lugar, polêmica. O jogador que acaba de deixar o clube, Felipe Coutinho. Eu sou fanzaço do Felipe Coutinho. Ah, mas não sei o que. Cara, eu sou fanzaço do Felipe Coutinho. Sempre defendi o Coutinho. Muita gente fala um monte de besteira do Coutinho. Que o Coutinho é jogador de uma temporada. Cara, o Coutinho jogou muito na Inter de Milão. Muito na Inter de Milão. Não à toa foi pro Liverpool. Jogou muito. Coutinho, chegando o Messi e Cristiano Ronaldo na época, você tinha uma segunda prateleira ali que tinha Neymar, que tinha Robin, que tinha Suárez. Cara, o Coutinho, se ele não tava nessa prateleira, ele tava próximo. Tava muito perto. Coutinho no Liverpool, ele atingiu um nível de jogo excelente. Um jogador técnico, com drible, com chute de fora da área, com uma série de saídas de jogada muito interessante. Falo mais, melhor jogador do Brasil na Copa de 2018 foi o Felipe Coutinho, não foi Neymar. Neymar virou meme. Hoje em dia todo mundo fala Neymar. O melhor jogador da Copa de 2018 do Brasil foi o Coutinho. Dito isso, veio pro Vasco com muita expectativa e não foi horrível igual o pessoal fala. Só que eu fiz um vídeo aqui há algum tempo falando sobre o Coutinho ser uma decepção e como faltava um pouco do Coutinho nos momentos decisivos. E o Coutinho não entregou. Nos momentos decisivos, naqueles jogos principais, nos jogos importantes, o Coutinho não apareceu. Ele fez gol nos clássicos, isso é um ponto para ele, né? Fez gol contra o Botafogo, fez gol contra o Flamengo, deu assistência. Ok, mas quando você esperava do Coutinho, que você falava, cara, esse jogo tá horrível, o Vasco não vai arrumar nada, você precisa do Coutinho, ele não apareceu. Então é o quarto colocado aqui na nossa lista. Em terceiro lugar, a gente fala de um jogador também contratado em 2023,
Lucas Orellano. Horrível, cara, horrível. Não é um jogador horroroso, veio com muita expectativa, né? Um jogador de vários lances, de habilidade, mas nunca se firmou. Sempre rolou o boato de que ele não tinha interesse em vir pro Vasco e veio mais por questão de proposta e empresário do que qualquer outra coisa. Fato é que nunca se firmou no time titular. Parecia sempre jogar com o freio de mão puxado, mesmo nitidamente tendo alguma qualidade, nunca entregou com a camisa do Vasco. Ficou até recentemente, depois foi negociado. Em segundo lugar, agora a gente vai um pouco mais para trás e a parada começa a ficar pesada. Cristiano, lembra dele? Tu não lembra dele? Eu lembro dele. Cristiano, lateral esquerdo, contratado pelo Euricote em 2015. Horrível, horrível. Um dos piores, cara. Esse aqui eu botei por minha conta mesmo, né? Eu acho que ninguém tinha expectativa nesse cara. O cara veio, acho que no Macaé, se não me engano. Era um jogador horroroso, cara. Horroroso. Péssimo. Horrível. Cara, ele era... Olha só. Ele era um lateral esquerdo que era rápido. Era alto. Chegava na linha de fundo. Aí você fala, pô, é um puta de um lateral. Cara, ele não fazia nada direito. Ele era alto e não fazia nada com isso. Era rápido, ganhava do cara na corrida, perdia a bola pro próximo cara. Chegava na linha de fundo, cruzava rasteiro. Eu nunca vi esse cara fazer um cruzamento pelo alto, cara, só pelo chão. Cruzamento pelo chão é bom? Legal, funciona, vários gols saem assim. Mas a bola dele parecia que não saía do chão, velho. O cara não conseguia fazer um cruzamento à meia altura, nunca teve um gol de cabeça de um cruzamento dele, cara. Impressionante. Jogador horrível, cara. Veio numa... Todo mundo... Tem um escândalo que vem aqui no canal defender o Eurico aqui, mas naquela época o Eurico fez uma panelinha ali com um monte de jogador do mesmo empresário e o Cristiano era um desses caras. Horrível. Horrível. Atazanou a vida do vascaíno em 2015, até mais da metade do ano, até o Júlio César se firmar na lateral esquerda depois da chegada do Jorginho. Horrível. E merece o segundo lugar, isso se não merecesse mais coisa e mais xingamento aqui. Em primeiro lugar, um cara que chegou, me iludiu, cara, com muita expectativa, Carlos Tenório. Esse cara vem em 2012 para reforçar o Vasco para a temporada em que o Vasco ia para a Libertadores. Expectativa, era artilheiro, na América do Sul, todo mundo tá de olho nesse cara, não sei o que. Veio pro Vasco, jogou um jogo, se machucou e ficou, sei lá, um ano parado. Aí jogou mais um jogo, jogou mais 2 jogos, se machucou, ficou mais, sei lá, quanto tempo parado. E depois a passagem dele foi toda assim, picotada. Jogava um jogo, se machucava. Jogava outro jogo, se machucava. Jogava um jogo, não ia bem, não sei o que, até ele sair fora. Horrível. Horrível. Era um jogador que eu não acho que era tão ruim, mas a passagem dele é medonha. Nunca conseguiu fazer nada pelo clube, apesar do clube também não tá pagando os salários na época. Então talvez isso tenha influenciado o jogador não render nem um pouco ao Vasco. E aí eu trouxe algumas menções honrosas aqui, como Bruno César, o mago, o monstro do meio de campo, Bruno César, que é cosplay de Cabrito Teves, né? Marcinho, cara. Era a contratação do Vasco para 2015. Era a estrela do time do Vasco para 2015 que o Eurico contratou. Eurico. Foi o Eurico, pô. Você defende o Eurico? Você defende o Eurico? Eurico contratou esse bosta. Horrível. Horrível. Um dos piores jogadores que eu já vi jogar com a camisa do Vasco, cara. Mas jogou bem em tal lugar, cara. Horrível. O cara era horroroso. Horroroso. Tanto que ele não durou nada. Eu acho que ele saiu no meio do Campeonato Carioca, foi reincidido o contrato e ele saiu fora. Horrível. Praxedes, quem não lembra? Praxedes, cara. Esse cara, ele tinha algumas jogadas ali excelentes, cara. Os times adversários ficavam muito felizes quando ele estava dentro de campo. Certo? E aí a gente pode falar vários e vários outros nomes. Mas, que tal uma parte 2? Deixa aí. Se você tem interesse numa parte 2 de piores contratações da história do Vasco, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo e deixa sugestões de temas aí. Valeu, até o próximo vídeo.